Provavelmente você já deve ter ouvido falar no ditado popular que diz para nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, e no mundo dos investimentos isso significa evitar que o seu patrimônio esteja exposto ao mesmo tipo de risco de um segmento, mercado ou indexador, o que resume bem o conceito de uma carteira diversificada. Possuir uma carteira de investimentos diversificada ajuda você a mitigar riscos e garantir uma boa rentabilidade no médio e no longo prazo. Existe uma forma correta de diversificar e eu, Daniel Costa, advogado e pós-graduado em Finanças e Investimentos, irei explicar nesse vídeo como fazer uma carteira de investimentos diversificada da forma correta. Então fique até o final para você acompanhar todo o caminho. Agora, voltando ao ditado popular, se os ovos estiverem todos na mesma cesta e essa cesta cair, todos os ovos irão quebrar. Mas se você separar esses ovos em diferentes cestas, o dano será menor caso uma dessas cestas caia. A mesma lógica é aplicável à sua carteira de investimentos. Quando investimos em ativos diversos, é possível encontrar um equilíbrio e não perder dinheiro quando ocorre a desvalorização de um determinado investimento. Assim, com a diversificação, é possível minimizar os riscos e aumentar a rentabilidade. Pois é, e o momento ideal para você começar a diversificar a sua carteira de investimentos é após a consolidação do seu fundo de emergência, que é um percentual de todo o seu patrimônio que deve ser separado para atender qualquer eventualidade que possa surgir. A reserva de emergência deve ser capaz de bancar as suas despesas mensais fixas por um determinado período, devendo ser utilizada apenas para eventualidades. Depois de já ter a sua reserva de emergência consolidada, você poderá partir para outro patamar, que é o da diversificação. E essa diversificação depende de qual é o seu objetivo e perfil como investidor, que pode ser conservador, moderado ou arrojado. Na prática, uma carteira de investimentos diversificada consiste em formar um conjunto de ativos com uma estratégia ancorada em diferentes estratégias e setores que respondem de formas não correlacionadas. Por exemplo, você colocar todo o seu patrimônio em uma ação e essa ação se desvalorizar, todo o seu dinheiro se desvaloriza junto. Contudo, se o seu dinheiro estiver distribuído em várias ações de diferentes setores, em diferentes regiões do planeta, a queda dessa ação afeta uma pequena parte do seu patrimônio. Imagine também um investidor que tenha somente criptomoedas e todos os países começam a implementar leis criminalizando o uso e restringindo sua utilização. A tendência é que o valor das criptomoedas seja reduzido e, com isso, o patrimônio desse investidor. Porém, caso ele também invista em renda fixa, ouro, imóveis, títulos públicos e ativos alternativos, a carteira desse investidor não será muito afetada, pois ela é bem diversificada. Como estratégia de diversificação, seu dinheiro deve ser distribuído em vários tipos de investimentos, com riscos e características diferentes, devendo cada um desses ativos financeiros reagir de forma distinta frente aos acontecimentos do mercado. Tendo isso em mente, vamos agora para um passo a passo de como fazer uma carteira de investimentos diversificada. Antes de tudo, é importante ressaltar que cada indivíduo tem uma realidade diferente. Portanto, não existe uma carteira de investimentos perfeita. Existe a que é ideal para o seu contexto. E o primeiro passo é conhecer o seu perfil de investidor, pois é ele quem determinará o grau do risco dos seus investimentos. E vale lembrar que, em geral, a relação entre risco e rentabilidade é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a rentabilidade, maior o risco de perdas. Após preencher um questionário de suitability e conhecer o seu perfil, é possível definir o quanto você tolera de perdas de rentabilidade. O perfil conservador prioriza preservar o patrimônio e por isso opta por investimentos com poucas oscilações. Já o perfil moderado gosta de segurança, mas está aberto para investimentos um pouco mais arriscados. O perfil arrojado, por sua vez, está mais disposto a correr riscos e aposta em investimentos com alta rentabilidade. Depois de descobrir o seu perfil, é importante para o segundo passo, que é entender em qual ciclo financeiro da sua vida você está, podendo ser de acumulação, rentabilização ou preservação de capital. Se você está no começo da sua vida profissional e não tem capital, então seu ciclo deve ser o de acumulação. Já se tem algum dinheiro, mas ainda depende do seu emprego, está na fase de rentabilização. Por fim, caso seu ciclo produtivo tenha diminuído e você já tenha formado um patrimônio, você deve preservá-lo e, para isso, buscar aplicações que atendam esse objetivo. O terceiro passo é definir o tempo de investimento. Isso implica escolher investimentos de curto, médio e longo prazo. O ideal é ter os 3 prazos na sua carteira. Quanto menor o prazo de liquidez, menor a rentabilidade. E quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, mais ele irá render pela mágica dos juros compostos. Assim,
O tempo está diretamente ligado ao prazo que você define para conquistar o seu objetivo. Se você tem um plano de longo prazo, sofrerá menos com as oscilações do mercado do que aqueles que investem pensando em um curto período. Depende justamente de qual é o seu objetivo. Se você quer investir para aposentar, comprar um carro, reformar sua casa, pagar o casamento, viajar, comprar um presente, entre outros. Agora que já vimos a importância de diversificar os investimentos, veremos o que fazer com a nossa renda e patrimônio para conseguir investir. Para explicar melhor, vou utilizar um exemplo do livro Os Segredos da Mente Milionária. O autor relata que o que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. E ainda ressalta que o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Essa lição sobre como administrar suas finanças é importante para qualquer investidor. Não importa se você tem uma fortuna ou bem pouco. O essencial é começar a administrar o que você tem o quanto antes. Por causa disso, o autor montou o seguinte guia de como separar o seu dinheiro: 50% para necessidades básicas, 10% doações, 10% diversão e 10% para educação devem ser separados em uma conta corrente de um banco digital, por exemplo. Deve ser o dinheiro de fácil acesso. Você não deve alocar esse dinheiro em ativos pouco líquidos, como imóveis, por exemplo. Quanto aos 20% restantes, 10% de investimentos e 10% de poupança para despesas de longo prazo. Esses valores correspondem justamente à sua carteira de investimentos diversificada e à reserva de emergência que falamos no começo do vídeo. Vamos para um exemplo prático. Se eu, Daniel, tivesse 100 mil reais agora, onde eu investiria? Eu colocaria uma parte em fundos de ações brasileiras, outra em fundo de ações internacionais e, com a alta dos juros, pensaria em comprar títulos públicos. Por fim, um ativo que não fica fora da minha carteira de investimentos é o precatório. Esse investimento agrada a gregos e a troianos, ou melhor, agrada ao mesmo tempo investidores conservadores e arrojados, pois simultaneamente garante alta rentabilidade e segurança. É por esse motivo que ele deve compor a carteira de qualquer tipo de investidor. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!